Hoje você vai conhecer toda a história da Bíblia e entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, ao terminar de assistir a este vídeo, você se sentirá transformado e terá ainda mais amor pela Palavra de Deus. Claro, isso só acontecerá se você abrir seu coração para as Escrituras. Se você tem dificuldade em compreender a Bíblia, este vídeo vai ajudá-lo a entender melhor. Após assistir a todo o conteúdo, estou certo de que você se sentirá renovado. Você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no início, antes de tudo começar. Só havia Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade, sem origem, sendo a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade, e a eternidade é uma característica exclusiva de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos. Puros e inocentes, Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus e viviam encantados no Jardim do Éden, como administradores da criação de Deus. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi lançada nesse abismo de total depravação, pois estávamos todos em Adão. No início, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúmes, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e por meio dele começou a surgir uma linhagem santa que se voltou para Deus. No entanto, não demorou para que a terra se tornasse cheia de maldade e violência, e Deus decidiu extinguir a humanidade que havia criado da face da terra. Contudo, havia um homem justo, Noé. Portanto, Deus derramou seu juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca que haviam construído. Por meio dos filhos de Noé, Deus reiniciou a origem de vários povos. Sem se tornou o pai das nações semitas, Cam se tornou o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé deu origem aos povos europeus. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo, que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão deixou sua terra e seus parentes e se tornou um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. A história continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria o pai de uma nação numerosa. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sara, sua esposa, ao não acreditar mais na promessa de Deus, deu sua serva Agar a Abrão para que ela convivesse com ele. Assim, Ismael nasceu e se tornou o pai de uma grande nação, o povo árabe, os inimigos históricos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e o ordenou a sair da sua tenda e contar as estrelas no céu. Em seguida, Deus lhe disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia da praia. Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara 90. Foi que Isaac nasceu, ele se casou com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos Edomitas, e Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, tornou-se o pai das 12 tribos de Israel. Jacó, pai dos israelitas, teve 12 filhos e uma filha.
Através de José, seu penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com um total de 70 pessoas. Eles se estabeleceram na região fértil de Goã, onde essa pequena comunidade cresceu de forma impressionante. Após 400 anos no Egito, eles partiram sob a liderança de Moisés, agora contando com 600 mil homens, sem incluir mulheres e crianças, somando aproximadamente 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida, que deveria durar 3 meses, estendeu-se por 40 anos, devido à incredulidade do povo e às provações no caminho. Espiões foram enviados para explorar a Terra Prometida e 10 deles retornaram com um relatório pessimista, incitando e amotinando o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes que habitavam aquelas terras, sentiram-se como gafanhotos e subestimaram o poder de Deus. Em resposta, Deus os puniu severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espiões fiéis, entrassem na terra prometida. O povo de Israel vagueou em círculos pelo deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia em que espiaram a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus. Após 40 anos de peregrinação, seguiram-se 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. No entanto, ainda restava muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, guiou o povo para a terra prometida por meio de um chamado de Deus e um extraordinário empoderamento. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, conhecida como o período dos juízes. Foi uma época de grande instabilidade espiritual, com altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia devido à dureza de seus corações, e por isso foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse período, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, iniciou-se uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, observando as nações vizinhas, pediu um rei, pois não queria mais que Deus governasse sobre eles. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, governando por 40 anos. Ele começou bem, com humildade, mas terminou mal, sucumbindo ao orgulho, à crueldade e, finalmente, à rebelião e à apostasia. Após sua morte, Davi reinou em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino, acumulou riquezas, conquistou terras, derrotou exércitos e caminhou com Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter pecado gravemente contra Deus, sua família e seu povo. Ele se arrependeu e foi perdoado por Deus, e de sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe concedeu sabedoria e riquezas. Ele se tornou um homem renomado em sua época, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz durante seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração foi corrompido, e somente na velhice Salomão voltou-se para Deus e se arrependeu de seus pecados. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi na tentação do adultério e Salomão nos laços da idolatria. Deus concedeu ao povo o desejo de ter reis, mas eles tiveram que suportar as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, porque seu filho Roboão se recusou a atender o pedido do povo para aliviar os pesados impostos. O esplendor, a pompa e o luxo do governo de Salomão
foram sustentados pelo trabalho árduo dos trabalhadores que estavam sufocados por impostos exorbitantes. Aproveitando a transição de poder, eles exigiram mudanças, mas não tiveram sucesso. Incapazes de se alinhar ao novo rei, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, com Samaria como sua capital. O Reino do Norte durou 209 anos, tendo 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi justo, todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Esse rei decidiu usar a religião para fins políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar. Jeroboão temia que seu povo, ao buscar o templo em Jerusalém para adorar, se sentisse politicamente atraído pelos reis de Judá. Por isso, decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Dan, onde colocou bezerros de ouro, induzindo o povo a adorá-los como se fossem o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho, sendo perversos e malvados, sem buscar a Deus. Nesse período, o Senhor levantou profetas para denunciar os pecados dos reis e dos profetas convenientes, assim como dos sacerdotes corrompidos pelo dinheiro. Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias, que confrontaram corajosamente os desvios da nação, desde os palácios até as cabanas, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram suas vozes contra a religião prostituída, lançando a acusação de Deus contra os poderes executivo e legislativo corruptos. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, chamando o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. Durante o reinado de Acabe, por meio de sua esposa Jezabel, a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou por Israel. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e minar a credibilidade desse ídolo abominável. Mesmo nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Porém, como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem do castigo, trazendo a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi o instrumento da ira de Deus contra Israel, uma nação expansionista, guerreira e sedenta de sangue. O Império Assírio, sempre que conquistava um povo, cometia atrocidades e barbaridades contra os vencidos, deixando corpos mutilados e empilhando cabeças nas portas das cidades conquistadas, submetendo as pessoas à mais amarga humilhação. Após levar o povo do norte ao cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande miscigenação racial. Ele sabia que essa ação racial enfraqueceria o potencial de coesão de um povo. Assim, com essa mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido, chamado samaritanos, que se tornaram inimigos amargos do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, muitos dos quais eram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da descendência de Davi, apenas uma dinastia governou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não ouvindo a voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou, enviando o exército babilônico para entregá-los nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro na Babilônia. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém,
destruiu seu glorioso templo e levou o povo ao cativeiro, deixando a cidade em tremenda desgraça. O povo ficou em cativeiro por 70 anos, conforme o período do cativeiro. Deus profetizou através do profeta Jeremias. Nesse tempo, ele levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. O povo foi purificado da idolatria e as sinagogas surgiram. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Nessa época, Babilônia já havia caído nas mãos do Império Persa. Ciro, predito por Deus, 200 anos antes de seu nascimento, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo voltou em 3 grupos, sob a liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras, para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Assim que retornaram do cativeiro e iniciaram a reconstrução do templo, os judeus começaram a enfrentar problemas. Primeiro, os astutos samaritanos tentaram se juntar ao trabalho com o objetivo de desestabilizá-lo. Como a proposta de parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. Então, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspirar contra o reino persa. Diante dessa perseguição maligna, a obra no templo foi interrompida por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo relaxou no zelo pela casa de Deus e começou a se concentrar em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas casas em detrimento da casa de Deus, que estava em ruínas. Nesse tempo, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. Esses profetas tiveram um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e retornou com entusiasmo para completar a reconstrução do templo. Em seguida, houve um grande despertamento espiritual, com uma reorganização das famílias e do sacerdócio, e um retorno sincero a Deus. Passaram-se cerca de 100 anos e uma nova geração surgiu. Embora continuassem a frequentar o templo e oferecer sacrifícios, o povo já não honrava mais a Deus. Ofereciam animais cegos, doentes e mancos como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a profanada. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, resultando em divórcios. O povo já não acreditava que Deus era capaz de julgá-los. Então, relaxaram na devolução dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam distantes de Deus. Nesse momento, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Foi assim que o Antigo Testamento se fechou, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, houve um longo período de 400 anos, chamado de período interbíblico, ou período de silêncio profético. Durante esse tempo, foram escritos livros religiosos históricos não canônicos, conhecidos como livros apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, dando origem à famosa versão chamada Septuaginta. O Império Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre o Grande, após conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos de idade, chorando porque não havia mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, espalhando a cultura helenística. A língua grega se revelou extremamente útil mais tarde para a rápida e sem fronteiras disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, sendo importante destacar o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que frequentemente estavam em conflito. Israel era dominado ora por um, ora pelo outro.
Nesse período, Antíoco Epífanes ofendeu profundamente os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Esse evento deu início à Guerra dos Macabeus, que foi vencida por Judas Macabeu após muito derramamento de sangue. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes o Grande governou em seu lugar. Herodes o Grande foi um grande administrador, expandiu e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia, facilitando o comércio internacional e as viagens dos missionários ao redor do mundo, e construiu a fortaleza de Massada, além de muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era um homem inseguro e violento, atormentado pelo medo de perder o trono ao longo de sua vida. Casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariane, uma mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família por temer perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu único sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mas, ao ver que ele estava ganhando o favor do povo, mandou matá-lo. Sua temerosa sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários para matá-la. César Augusto o convocou para Roma. Antes de partir, Herodes o Grande ordenou a execução de sua esposa Mariamne, temendo que ela conspirasse contra ele durante sua ausência. Em seguida, enviou 2 de seus filhos para Roma, com a esperança de que, ao estudarem lá, retornariam mais preparados para assumir o trono. No entanto, Herodes não hesitou e mandou estrangular os 2 filhos antes de morrer. Ele fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém, para que houvesse lágrimas em seu funeral. Esse era o homem alarmado ao saber pelos magos que um menino havia nascido na Judéia para ser rei de Israel. Após a morte de Herodes, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, governou sobre Judeia, Samaria e Idumeia. Ele foi um rei terrível e, no fim, os judeus pediram aos romanos que o removessem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judeia, instalou ali um procurador ou governador romano, marcando o início do governo romano direto sobre a região. Naquele momento, Pôncio Pilatos era o governador. Esse estado político e social catastrófico, sob o poder odioso dos herodianos e a opressão do domínio romano, fez com que a esperança política pelo Messias se manifestasse como nunca antes, um clamor por libertação e redenção da servidão ímpia. Foi então, na plenitude dos tempos, que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, cumprindo as profecias bíblicas. O Verbo Eterno se fez carne e habitou entre os homens, vivendo entre nós, cheio de graça e verdade, vestindo a pele humana e calçando sandálias. Com humildade, ele percorreu nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz e foi ressuscitado em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana contribuíram para a preparação do mundo para a chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio romano. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o bebê Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Ao retornarem do Egito, estabeleceram-se em Nazaré, a cidade onde já haviam vivido antes. Lá, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, começou seu ministério, sendo batizado por João Batista no Jordão, identificando-se assim com os pecadores que veio salvar. Enquanto Jesus orava no Jordão, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado."
No mesmo momento, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, capacitando-o com poder para iniciar seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, foi tentado pelo diabo 3 vezes. O diabo atacou Jesus para vencê-lo, mas o Filho triunfou no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrotou o primeiro Adão no paraíso, mas foi vencido pelo segundo Adão no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus foi para a Galileia e chegou a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, curar e libertar. Jesus chamou 12 homens, a quem nomeou apóstolos, dedicando a maior parte de seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele viajou por Galileia, Pérea, Samaria e Judéia, pregando em cidades, vilarejos e campos, em sinagogas e no templo, ao ar livre na praia e também em casas. Pregou para multidões e para pequenos grupos. Jesus andou por todos os lugares fazendo o bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, deu visão aos cegos, endireitou os paralisados, fez os coxos andar, deu audição aos surdos, limpou os leprosos, libertou os endemoninhados e ressuscitou os mortos. Ele foi a suprema revelação de Deus aos homens, chamado Emanuel, Deus conosco, manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida. Ele nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou vários dispositivos para afastá-lo da cruz, mas Jesus marchou em direção a ela como um rei caminha em direção à coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção e nos libertou. A morte não pôde detê-lo. No 3º dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação, preparando o caminho antes de sua ascensão ao céu. Jesus orientou seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai até serem revestidos de poder. Em Atos 1:8, Jesus fala sobre o poder concedido pelo Espírito Santo e também fornece a estratégia de ação a seguir: ser testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja em Jerusalém experimentou um crescimento surpreendente, com multidões sendo continuamente acrescentadas. O crescimento e a expansão da igreja em Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. À medida que a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos, levando a palavra onde quer que fossem. Foi assim que Felipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras de inimizade e pregando o evangelho com poder. O povo se alegrou ao ouvir e ver as coisas que Deus fez através de Felipe, o diácono pregador. Ele falava e fazia pregações, e através da imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel, com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. Mais tarde, a igreja gentílica de Antioquia da Síria tornou-se a mãe das missões internacionais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para sua primeira viagem missionária pelas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram às províncias da Macedônia e da Acaia.
Paulo plantou igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto, partindo de Antioquia da Síria. Ele escreveu a carta aos Gálatas, aos Coríntios e as 2 cartas aos Tessalonicenses. Em sua terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as 2 cartas à igreja de Corinto. Nesta cidade cosmopolita, com mais de 300.000 habitantes, estava o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon em Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante os anos que Paulo passou na Ásia Menor, igrejas foram plantadas por toda a província, como as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Devido à fome que devastou o mundo na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, como registrado em Atos 18:2. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentias para ajudar os pobres na Judéia. Ao embarcar para Jerusalém, informou aos presbíteros de Éfeso que o aguardavam prisões e tribulações de cidade em cidade, mas não considerou sua vida preciosa para cumprir seu ministério de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Antes de partir para Jerusalém, escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do Império e de pregar a palavra à igreja, e expressou seu desejo de ir à Espanha. Apesar de levar significativa ajuda financeira aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e de lá transferido para Cesareia, onde foi acusado pelos judeus durante 2 anos. Sob os governadores Félix e Festo, Paulo enfrentou a tendência de Festo de entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte. Utilizando os privilégios de sua cidadania romana, Paulo optou por ser julgado em Roma. No caminho para a capital do Império, ele enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e a tripulação foram miraculosamente salvos, como Deus havia prometido a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e usou seu servo para curar todos os doentes da ilha. Os habitantes de Malta, então, enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades cobertas. Lá, ele permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. De lá, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, incentivou os crentes a trabalharem e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após esse período, Paulo foi libertado da prisão e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, a partir do ano 64, a perseguição à igreja deixou de ser meramente religiosa e se tornou política, e Paulo foi novamente preso, desta vez em uma masmorra, uma cela subterrânea escura, úmida e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como um ator, subiu ao alto da torre maçônica e observou o espetáculo impressionante das chamas consumindo a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de fogo. Quando as chamas se apagaram, 70% da cidade estava destruída. 10 dos bairros de Roma foram devastados pelo fogo, incluindo 4 bairros densamente povoados por judeus. E os cristãos forneceram a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Então começou uma brutal perseguição à igreja. Faltava madeira para fazer cruzes, tal era o número de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cobertos de alcatrão e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Da segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, na qual relatou a iminência de seu próprio martírio e a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça.
Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, no entanto, um legado abençoado para as gerações futuras: o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de 50 anos e contém 4 livros gráficos, os 4 evangelhos. 3 desses evangelhos são sinóticos, ou seja, apresentam a vida de Jesus sob uma perspectiva semelhante: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de Mateus foca em apresentar Jesus como o Rei dos Judeus. Escrito para os judeus, contém o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. O Evangelho de Marcos foca em apresentar Jesus como um servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que mais se concentra nas obras de Jesus do que em seus ensinamentos. O Evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem. Escrito para os gregos por um médico gentil, historiador e viajante, seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. O Evangelho de João, escrito para refutar o gnosticismo, tem uma abordagem diferente dos outros evangelhos. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, selecionando 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", que comprovam a divindade de Cristo. Temos também o livro de Atos dos Apóstolos, que relata os eventos relacionados à igreja primitiva, desde seu nascimento até sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Além disso, temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemão. Também há uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados a abandonar a fé devido à perseguição, conhecida como a Carta aos Hebreus, escrita por um autor desconhecido. Temos ainda as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, há um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfante de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro e sua história, eliminar toda a tristeza e solidão e fornecer o que você precisa. Vá ao seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele ouvirá você. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.